Gênesis, capítulo 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram esposas entre elas. O Senhor então disse: Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração de sua vida será de 120 anos. Naquele tempo viviam gigantes na terra, como também daí por diante, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens e elas geravam filhos. Estes são os heróis, tão afamados nos tempos antigos. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra e que todos os pensamentos de seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra e teve o coração ferido de íntima dor. E disse: Exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e as aves dos céus, porque eu me arrependo de os haver criado. Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e perfeito, no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafete. A terra corrompia-se diante de Deus e enchia-se de violência. Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida. Toda a criatura seguia na terra o caminho da corrupção. Então Deus disse a Noé: Eis chegado o fim de toda criatura diante de mim, pois eles encheram a terra de violência. Vou exterminá-los juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira resinosa, dividi-la-ás em compartimentos e a untarás com betume por dentro e por fora. Eis como a farás. Seu comprimento será de 300 côvados, sua largura de 50 côvados e sua altura de 30. Farás no cimo da arca uma abertura com a dimensão de 1 côvado. Porás a porta da arca a um lado e construirás 3 andares de compartimentos. Eis que vou fazer cair o dilúvio sobre a terra, uma inundação que exterminará todo ser que tenha sopro de vida debaixo do céu. Tudo que está sobre a terra morrerá. Mas farei uma aliança contigo. Entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de cada espécie de animais, farás entrar na arca 2, macho e fêmea, para que vivam contigo. De cada espécie de aves e de cada espécie de quadrúpedes e de cada espécie de animais que se arrastam sobre a terra, entrará um casal contigo, para que eles possam conservar a vida. Tomarás também contigo de todas as coisas para comer, e armazená-las para que te sirvam de alimento a ti e aos animais. Noé obedeceu e fez tudo o que o Senhor havia lhe ordenado. Capítulo 7. O Senhor disse a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque te reconheci justo diante dos meus olhos, entre os de tua geração. De todos os animais puros tomarás 7 casais, machos e fêmeas, e de todos os animais impuros tomará um casal, macho e fêmea. Das aves do céu, igualmente 7 casais, machos e fêmeas, para que se conserve viva a raça sobre a face de toda a terra. Dentro de 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e exterminarei da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio sobre a terra. Para escapar à inundação, entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos animais puros e impuros, das aves e de tudo que se arrasta sobre a terra, entraram na arca de Noé, um casal,
macho e fêmea, como o Senhor tinha ordenado a Noé. Passados os 7 dias, as águas do dilúvio precipitaram-se sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, no 17º dia do mês, romperam-se naquele dia todas as fontes do grande abismo e abriram-se as barreiras dos céus. A chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia entrou Noé na arca, com Sem, Cam e Jafete, seus filhos, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos, e com eles os animais selvagens de toda a espécie, os animais domésticos de toda a espécie, os répteis de toda a espécie que se arrastavam sobre a terra, e tudo o que voa de toda a espécie, todas as aves e tudo o que tem asas. De cada espécie que tem um sopro de vida, um casal entrou na arca de Noé. Eles chegavam, macho e fêmea, de cada espécie, como Deus tinha ordenado a Noé, e o Senhor fechou a porta atrás dele. O dilúvio caiu sobre a terra durante 40 dias. As águas incharam e levantaram a arca, que foi elevada acima da terra. As águas inundaram tudo com violência e cobriram a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas engrossaram prodigiosamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que existem debaixo dos céus, e elevaram-se 15 côvados acima dos montes que cobriam. Todas as criaturas que se moviam na terra foram exterminadas, aves, animais domésticos, feras selvagens e tudo o que se arrasta na terra, e também todos os homens. Tudo o que respira e tem um sopro de vida sobre a terra pereceu. Assim foram exterminados todos os seres que se encontravam sobre a face da terra, desde os homens até os quadrúpedes, tanto os répteis como as aves dos céus. Tudo foi exterminado da terra, só Noé ficou e o que se encontrava com ele na arca. As águas cobriram a terra pelo espaço de 150 dias. Capítulo 8. Ora, Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Fez soprar um vento sobre a terra e as águas baixaram. As fontes do abismo fecharam-se, assim como as barreiras dos céus, e foram retidas as chuvas. As águas foram se retirando progressivamente da terra e começaram a baixar depois de 150 dias. No 7º mês, no 17º dia do mês, a arca parou sobre as montanhas do Ararat. Entretanto, as águas iam diminuindo pouco a pouco até o 10º mês. E no 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes das montanhas. No fim de 40 dias, abriu Noé a janela que tinha feito na arca e deixou sair um corvo, o qual, saindo, voava de um lado para outro, até que aparecesse a terra seca. Soltou também uma pomba, para ver se as águas teriam já diminuído na face da terra. A pomba, porém, não encontrando onde pousar, voltou para junto dele na arca, porque havia ainda água na face da terra. Noé estendeu a mão e, tendo-a tomado, recolheu-a na arca. Esperou mais 7 dias e soltou de novo a pomba para fora da arca. Eis que pela tarde ela voltou, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim, Noé compreendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou ainda 7 dias e soltou a pomba, que desta vez não mais voltou. No ano 601, no 1º mês, no 1º dia do mês, as águas tinham se secado sobre a terra. Noé descobriu o teto da arca, olhou e viu que a superfície do solo estava seca. No 2º mês, no 27º dia do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé:
Sai da arca com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Faze sair igualmente contigo todos os animais que estão contigo, de todas as espécies, aves, quadrúpedes, répteis diversos que se arrastam sobre a terra. Faze-os sair contigo, para que se espalhem sobre a terra e para que cresçam e se multipliquem sobre a terra. Noé saiu com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Todos os animais selvagens, todos os répteis, todas as aves, todos os seres que se movem sobre a terra saíram da arca segundo as suas espécies. E Noé levantou um altar ao Senhor, tomou de todos os animais puros e de todas as aves puras e ofereceu-os em holocausto ao Senhor sobre o altar. O Senhor respirou um agradável odor e disse em seu coração: doravante não mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque os pensamentos do seu coração são maus desde a sua juventude, e não ferirei mais todos os seres vivos como o fiz. Enquanto durar a terra, não mais cessarão a sementeira e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite. Capítulo 9. Deus abençoou Noé e seus filhos. Sede fecundo, disse-lhes ele, e multiplicai-vos, e enchei a terra. Vós sereis objeto de temor e de espanto para todo animal da terra, toda ave do céu, e tudo o que se arrasta sobre o solo, e todos os peixes do mar. Eles vos são entregues em mãos. Tudo o que se move e vive vos servirá de alimento. Eu vos dou tudo isto, como vos dei a erva verde. Somente não comereis carne com a sua alma, com o seu sangue. Eu pedirei conta de vosso sangue, por causa de vossas almas, a todo animal. E ao homem que matar o seu irmão, pedirei conta da alma do homem. Todo aquele que derramar o sangue humano terá seu próprio sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Sede, pois, fecundos e multiplicai-vos, e espalhai-vos sobre a terra abundantemente. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: vou fazer uma aliança convosco e com vossa posteridade. Assim como todos os seres vivos que estão convosco, as aves, os animais domésticos e todos os animais selvagens que estão convosco, desde todos aqueles que saíram da arca até todo animal da terra. Faço esta aliança convosco: nenhuma criatura será destruída pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Deus disse: eis o sinal da aliança que faço convosco e com todos os seres vivos que vos cercam, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, para que ele seja o sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu tiver coberto o céu de nuvens por cima da terra, meu arco aparecerá nas nuvens. E me lembrarei da aliança que fiz convosco e com todo o ser vivo de toda a espécie. E as águas não causarão mais dilúvio que extermine todas as criaturas. Quando eu vir o arco nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna, estabelecida entre Deus e todos os seres vivos de toda a espécie que estão sobre a terra. Dirigindo-se a Noé, Deus acrescentou: este é o sinal da aliança que faço entre mim e todas as criaturas que estão na terra. Os filhos de Noé que saíram da arca eram Sem, Cam e Jafete. Cam era o pai de Canaã. Estes eram os 3 filhos de Noé. É por eles que foi povoada toda a terra. Noé, que era agricultor, plantou uma vinha. Tendo bebido vinho, embriagou-se e apareceu nu no meio de sua tenda. Cam, o pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, saiu e foi contá-lo aos seus irmãos. Mas Sem e Jafete, tomando uma capa, puseram-na sobre seus ombros e foram cobrir a nudez de seu pai andando de costas, e não viram a nudez de seu pai, pois que tinham seus rostos virados.
Quando Noé despertou de sua embriaguez, soube o que lhe tinha feito a seu filho mais novo. Maldito seja Canaã, disse ele, que ele seja o último dos escravos de seus irmãos. E acrescentou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo. Que Deus dilate a Jafete, e este habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. Noé viveu ainda depois do dilúvio 350 anos. A duração total da vida de Noé foi de 950 anos, e morreu. Capítulo 10. Eis a posteridade dos filhos de Noé: Sem, Cam e Jefete. Estes tiveram filhos depois do dilúvio. Filhos de Jafete: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mosoc e Tiras. Filhos de Gomer: Acenes, Rifat e Togorma. Filhos de Javã: Elisa e Tarsis, Setim e Dodanim. Destes saíram os povos dispersos nas ilhas das nações, em seus diversos países, cada um segundo a sua língua e segundo suas famílias e suas nações. Filhos de Cam: Cus, Mesraim, Fut e Canaã. Filhos de Cus: Saba, Évila, Sabata, Regma e Sabataca. Filhos de Regma: Saba e Dadã. Cus gerou Nemrod, que foi o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi um grande caçador diante do Senhor, donde a expressão como Nemrod, grande caçador diante do Eterno. Ele estabeleceu seu reino primeiramente na Babilônia, Araque, Acade e em Calane, na terra de Senaar. Daí foi para Assur e construiu Nínive, Recobote-ir, Cale e Rezem, a grande cidade entre Nínive e Cale. Mesraim gerou os Ludim, os Anamim, os Laabim, os Neftuim, os Fetrusim, os Casluim, os Caftorim, donde saíram os filisteus. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Het, assim como os Jebuseus, os Amorreus e os Gergeseus, os Eveus, os Araceus, os Sineus, os Aradeus, os Samareus e os Amateus. Em seguida, as famílias dos cananeus se dispersaram, e o território dos cananeus era desde Sidom na direção de Gerara até Gaza, e na direção de Sodoma, Gomorra, Adama e Seboim até Lesa. Estes são os filhos de Cam, segundo suas famílias, suas línguas, em seus diversos países e suas nações. Nasceram também os filhos de Sem, pai de todos os filhos de Eber, e irmão mais velho de Jafete. Os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arão. Os filhos de Arão: Uz, Hu, Jeter e Mes. Arfaxade gerou Salé, Salé gerou Eber. Eber teve 2 filhos, um se chamava Faleg, porque no seu tempo a terra foi dividida, e o outro se chamava Jetã. Jetã gerou Eumodade, Salef, Assarmote, Jaré. Adurão, Uzal, Decla, Ebal, Abimael, Saba, Ofir, Évila e Jobabe. Estes são os filhos de Jetã. A terra que eles habitavam se estendia desde Mesa, na direção de Sefar, até a montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em seus diversos países e suas nações. Tais são as famílias dos filhos de Noé, segundo suas gerações e suas nações. É dele que descendem as nações que se espalharam sobre a terra depois do dilúvio.